Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma vez aqui, né, vamos falar do amor do nosso papai, que é lindo, maravilhoso, fiel e nos dá o vigor, a força e a coragem, né? Às vezes quando nós estamos caindo, Deus chega com a mão dele, nos sustenta e nos levanta, né? Essa semana mesmo passei um pouco por um processo aí de ficar enferma, mas Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, já me levantou para a honra e glória do nome dele. E assim é a vida. Glórias a Deus, aleluia, né? E também quando Deus não pode, não é que Deus não pode, né? Deus deixou os médicos às vezes para fazer a sua medicina, né? Mostrar que o Deus é todo poderoso através dos médicos. Tem processo que a gente vai ter que ir para um médico e o médico é quem vai fazer a obra, né? Que a inteligência do médico quem deu foi o Senhor Jesus. Então tem processo na nossa vida que vamos clamar a Deus, pedir, buscar, orar, mas se o processo não for alcançado, temos que também recorrer aos médicos e que ele venha fazer a parte dele, que foi assim que Deus deu a sabedoria. E Deus deu a um, não posso dizer, a um Deus deu um entendimento, a outro Deus deu 2, 3, 4, 5, né? Então Deus dá a todos nós uma inteligência, mas cada um sabe o que vai fazer com essa inteligência. Tem uns que estudaram para médicos, outros estão sendo padres, uns estão sendo pastores e pastoras, e outros, né? Cada um tem a sua profissão. Então, quando Deus dá uma profissão a cada um, tem um que Deus dá um, tem um que Deus dá 2, 3, 4, 5. Então, às vezes, é nós quem atrasamos a nossa vida. Não sabemos o que Deus deu a nós. Aí nós temos que ter de seguimento para procurar, para a gente realizar esse sonho, né? Que Deus dá entendimento a cada um de nós, mas nós temos que correr atrás dos sonhos para que sejam realizados, né? E quando a gente serve a Deus, na palavra de Deus diz que nós não precisamos correr atrás dos sonhos, né? Das bênçãos, que as bênçãos é quem corre atrás de nós. E quando nós venhamos ter esse entendimento, nós procuramos até a inteligência e a sabedoria para aprender. Verdade? E hoje com a palavra do Senhor aqui, eu estou aqui em Provérbios. Nós terminamos a semana passada, né? Provérbios que eu estava estudando com as minhas amigas, né? De um grupo que eu participo, a gente estava estudando Provérbios. Aí Provérbios vai até 31. Então a gente já leu Provérbios e agora estamos esperando que uma delas disse que ia falar com Deus e ia ver o que era que Deus ia passar para nós, para a gente fazer mais umas reuniões à noite quando nós tivermos pronto para fazer o agir do Senhor Jesus. Então, Provérbios aqui fala, né, no capítulo 7, mas eu vou ler o 19 até o 27. Achei importante aqui essa palavra para nós. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Aqui era uma mulher falando, né? Seduziu com as suas muitas palavras, com as linjonjas dos seus lábios o arrastou. E ele no instante a segue, como um boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dar-me ouvidos, se é atento às palavras da minha boca, não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derrubou, e são muitos o que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desde para as câmaras da morte.
o que é que Jesus quer nos dizer aqui com essa palavra, né? Ó, Jesus disse que um homem, quando ele não é sábio, né? Aqui foi um homem que ele fez uma viagem e a sua esposa, alguém perguntou à esposa assim, né? Cadê o seu marido? Que não está em casa, né? Aí ela simplesmente disse assim, ele saiu de viagem, foi para longe e consigo ele levou um saquetel de dinheiro, no caso, um saquetel, quer dizer, um saco de dinheiro, né? E aí a mulher pensou assim que por volta da lua cheia, da meia-noite, ele retornará para casa. Mas ela estava tão inocente, né? Que sendo ela, aí já fala aqui, que seduziu, que alguém já tinha seduzido o marido dela, né? Com as suas muitas palavras, com as linçojas dos seus lábios, o arrastou. Alguém já teria levado o marido dela. E ele, num instante, a segue. Aí veja o que foi que Jesus fez a comparação do homem, quando não é sábio. Ele é como um boi que vai ao matadouro. É como o servo que corre para a rede, né? Até que a flecha lhe atravesse o coração. E também Deus comparou que é como uma ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Oh, Jesus! Porque às vezes tem pessoas que entram no caminho do erro e não pensam que está entrando num abismo de morte. E às vezes, né, Deus diz o quê? Que temos que se arrepender dos nossos pecados e que nós não venhamos se arrepender tarde. Que Ele espera que nós se arrependemos ainda antes para que Ele venha ter todo o convertimento, né, com a palavra do Senhor Jesus. Tem pessoas que falam, né, que eu não sei se Deus faz isso mesmo realmente, mas tem pessoas que falam que fulano morreu, mas antes dele morrer, na hora que ele estava morrendo, ele aceitou Jesus. Creio eu, né, que glórias a Deus e aleluia que aceitou Jesus, porque estava morrendo isso e aquilo. Mas tem um porém. Eu acho que a pessoa não vai deixar, né, porque quando a pessoa chega lá, se a gente tem um nome escrito no livro da vida, Jesus vai abrir lá aquele livro da vida. Então, a pessoa passou o tempo todo aqui na terra servindo as coisas mundanas. Morreu naquele dia e aceitou Jesus. Então, e aquele que aceita Jesus desde pequenininho, que anda nos caminhos do Senhor? Como é que Jesus compara aí agora esses dois? Aquele que morreu, naquele momento ele aceitou Jesus. E aquele que desde pequenininho não se desviou dos caminhos do Senhor Jesus. Mesmo caindo e levantando, mas estava lá, no caminho do Senhor Jesus. Caiu, levantou e estava lá no caminho do Senhor Jesus. Creio eu que não é tão fácil assim. Você pensar que você vai viver o mundão anos e anos. Digamos que a pessoa vive até seus 50 anos. Viveu para o mundão. Aí tudo bem. Mais ou menos, estava cambaleado, doente, mas aí sentiu que ia morrer. Manda chamar fulano ali que eu vou morrer e eu quero aceitar Jesus. Chega lá a pessoa, abre a Bíblia, quer aceitar Jesus como o seu único e salvador da sua vida, e a pessoa aceita. Né? Como o seu único pai e salvador da sua vida, a pessoa aceita. Aí as pessoas pensam que é fácil. Aí pronto. Já está livre de tudo. Morreu, aceitou Jesus, pronto. Mas estava praticando o erro aqui na terra, né? Ouvia falar de Jesus, conhecia os procedimentos de Jesus, mas não quis. Só quis mesmo aceitar Jesus quando estava ali na beiradinha da morte. Não estou julgando, mas creio eu que não é assim tão fácil. Que nós temos que ter um entendimento. Que nós não esperamos, né, ficar doente e entrar no caminho da sepultura para aceitar Jesus. Eu não concordo com isso. Eu, netinha, né, como eu estou passando para vocês, não sei, né, o procedimento com Deus, como é que Deus vai agir quando a pessoa chega lá. Mas creio eu que não seja assim tão fácil, né, que você não vai pagar, né, tem coisas que a gente paga, vai pagar aqui na terra. Tem coisas que a gente tem que ser resolvido lá com o nosso papai, né, porque às vezes tem pessoas que não acreditam que Deus existe.
não acredita que Deus é amor, mas Deus é justiça, né? Tem pessoas que têm todas essas falhas. Então, quer dizer, aí é muito fácil, né? Morrer, aceitar Jesus e pronto. Tá tudo kits, né? Passou a vida toda atrapalhada aqui na Terra e morreu, aceitou Jesus, pronto. Tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu creio que não seja assim, né? Então, Jesus, o que é que ele nos pede aqui? Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso entendimento, né? Porque é como isso que eu estou falando. Isso é um entendimento que as pessoas têm, que tem pessoas às vezes até já botou até em mente mesmo. Pronto, na hora que eu estiver morrendo, né? Que eu estiver doente, se não for uma morte de acidente, alguma coisa assim que seja mais grave, que seja trágica, que morra ali de repente, pá, às vezes não tá vendo nem que tá morrendo, né? Ah, quando eu estiver doente e estiver ali no caminho na beira da morte, eu vou aceitar Jesus. Mas Jesus diz que Jesus diz aqui na palavra dele, né? E não andes perdido nas suas veredas, nas nossas veredas, nos nossos pensamentos. Nós pensar que tudo é fácil, que não é, né? Porque há muitos feriu e derrubou, e são muitos o que por ela foram mortos. Tem pessoas que Deus até chega a levar antes que pratiquem mais coisas ruins aqui na terra. Porque de tanta perdição, tanta coisa que faz, né? Que Deus diz, venha, meu filho, minha filha, que já deu o que tinha de dar, né? Tem um testemunho que eu vi de uma moça, que ela falava bem assim, que a mãe dela era serva do Senhor, desde pequenininha. E aí foi Satanás que botou na mente dela, né? Ela estava no leito, né? No hospital. E aí ela disse que a mãe, conversando com ela, a mãe estava ficando até boa já. E a mãe disse bem assim, e ela era serva do Senhor, desde pequenininha. Evangélica, vivia na igreja. Estou contando aqui para vocês verem o entendimento, para ver como Deus é e como Deus age em nossas vidas. Aí ela disse que essa senhora já era uma senhora já, e a filha era meio jovem. Ela contou assim para a senhora lá no hospital, para a filha dela, que quando ela saísse de lá, né, quando Deus tirasse ela de lá, do leito da enfermidade, ela disse que não ia mais querer servir a Jesus, não. Ela ia praticar todas as coisas que nunca tinha feito aqui na terra. Digamos que ela ia sair da igreja. Ela não ia mais querer servir a Jesus. Satanás botou na mente dela que ela era agora para ser serva dele aqui na terra, né? Fazer tudo de errado. Pois a menina falou que quando saiu de lá, à noite mesmo, as enfermeiras, né, e o médico mandou ligar para a filha, dizendo que a mãe ia receber alta no outro dia de manhã. Mas à noite mesmo, sabe o que foi que Jesus fez? Antes que ela se corrompesse, né, com o mundo aqui fora, Deus levou. Foi Deus que levou, e Deus disse, não, filha minha, tu não vai ser corrompida lá na terra, não. Então, já que chegou a esses pensamentos, e Deus nos conhece por dentro e por fora, aí Deus disse, vou levar você. Antes que você, né, perca a sua alma. Porque a nossa alma, Deus não quer perder para Satanás. A alma de ninguém. Deus quer que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados. Deus não quer perder nenhum filho dele para Satanás. Então, tem coisas que Deus retira daqui da terra antes que a pessoa venha perder a sua alma para Satanás. Então, Deus leva, né? Então, Deus também diz aqui na palavra dele, né? Que nós não deixe que atravesse o coração, né? Espadas. Porque às vezes nós estamos ali no caminho do erro, sabemos que estamos no caminho do erro, não queremos sair desse caminho do erro. E é como uma espada atravessando o nosso coração. E Deus pede, né, aqui, que nós também não sejamos igual uma ave que se apressa para o laço. Porque quando nós queremos pegar uma ave, nós
não pega, não faz aquelas, no arma o laço, né? Bota uma comidinha lá, Aí o que é que ele faz? O coitadinho já tá com fome, vai lá apressadamente comer. Então nós estávamos com o laço preparado para pegar o passarinho. Bem assim é o Satanás. Ele arma laços para nós. Ele manda pratos. Ele manda as comidinhas deles, né? Então, bem assim, quando nós não temos o entendimento da palavra do Senhor, é fácil de pegar qualquer pessoa. Qualquer pessoa que não venha ouvir a palavra do Senhor, praticar mesmo a palavra do Senhor, ele tem os laços dele. Não é que ele tem os laços deles, Satanás, só para aquelas pessoas. Ele tem para nós também. Ele tem para nos desviar da igreja. Ele oferece que, netinha, não quer não, esse prato aqui, isso aqui é melhor do que tá lá ou do que tá aqui, falando dessa palavra aí. Venha para o meu lado, olha aqui, olha. Que pratão aqui bonito que eu tenho para vocês. Você não quer não? A bandeja. Então aqui essa bandeja, eu digo, não, Satanás. É mal que tu me oferece. Fica para ti mesmo esse mal, né? Que eu vou servir e continuar com meu papai do céu. Porque assim eu não perco a minha salvação, né? Deus diz que todo aquele que deixarás seu pai, sua mãe, irmãos, filhos, esposo ou esposa para seguir a palavra do Senhor, ele vai dar 10 vezes mais. Tem pessoas que pensam, com essa palavra aqui que eu estou dizendo agora para vocês, que é a gente abandonar a família. Gente, não é abandonar pai, mãe, filho, esposa e esposo, não. Porque Deus quer ficar em primeiro lugar, em primeiro plano em nossas vidas. Mas não é que Deus está dizendo que abandone sua família, abandone sua casa, abandone tudo e venha me servir. Deus não quer isso. Tudo com a palavra de Deus tem que ser com ordem e decência. Então Deus diz que deixe como? Porque tem pessoas que são assim. Por exemplo, minha mãe não é evangélica e eu sou evangélica. Minhas irmãs não são evangélicas e eu sou evangélica, né? Meus filhos ainda são pequenos, né? Então a gente tem que o quê? Deixar. É como eu disse para vocês no outro vídeo que eu fiz. Fulana, vamos para a igreja? Eu não vou não, que meu esposo não vai. Não, não é assim. Ele não vai, vá você, né? Deixe ele. O deixar que Deus diz nessa palavra é isso. Não é abandonar sua família. Tem pessoas que pensam que, vou nada abandonar minha família para servir a Deus. Não é abandonar sua família. Porque Deus não quer isso de ninguém. Que ninguém abandone ninguém para servir a Ele. E que ninguém venha fazer mal a ninguém para estar servindo a Jesus. Se Deus não é assim. Se Deus é amor, como é que a gente vai abandonar? Deus manda alguém abandonar. Digamos, tem uma pessoa doente em sua casa. Abandone aí e vá para a igreja. Deixa a pessoa aí morrendo em cima da cama. Deus não diz isso, né? Deus, primeiro, ordem e decência para praticar a palavra do Senhor Jesus. Não é fazer tudo na bagaceira, na doidice, dizer que Deus quer isso, que Deus quer aquilo, que Deus não é assim. Deus, né? Ele é amor. Então não temos que servir a Deus na bagaceira nem na doidice. Temos que ter um pouco de entendimento com a palavra do Senhor Jesus, né? Então eu espero que vocês acreditem e confiem em Deus, que Deus é um Deus todo-poderoso. Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, não no nosso tempo, no tempo dEle. Ele diz que descanse o seu coração, entregue todo o fardo pesado nas mãos do Senhor Jesus, que Ele cuidará de mim e de vocês, né? Não vamos ficar pensando que outra coisa. Tem pessoas que pensam que, mas o meu irmão está servindo a Deus, ele faz isso, eu vou fazer. Gente, não é assim. Cada um faça o que achar que é certo em sua vida. Outra coisa, temos que ver se está de acordo com essa palavra aqui também. Não é porque fulano é evangélico, mas ele faz isso, eu vou ter que fazer. Se fulano for para o inferno, você quer ir? Não. Então, não temos. Por isso que Deus diz na palavra dele, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. O alvo é Jesus. Olhe simplesmente para Deus. Busque o entendimento com o Senhor Jesus.
não é fazer o que todo mundo diz que é para fazer, né? Será ser mesmo de Deus? Se vier um profeta falar para você, ó, Deus mandou dizer que é para você pegar, sair de sua casa e ir lá morar lá em São Paulo. Aí você, eita, pronto, é de Deus. O profeta disse, eu, pronto, arrumar a minha bolsa, arrumar a minha mala, vou botar as coisas no saco, vou para São Paulo. E quando chegar lá, em São Paulo, que você não conhece ninguém, nem isso, nem isso, nem aquilo. Ah, mas foi o profeta que disse, o profeta é de Deus e isso, aquilo. Não é assim. As coisas de Deus não é assim. As coisas de Deus é tudo com ordem e decência. Deus não nos manda fazer nada fora, né, da palavra dele. Tem que ser tudo com a palavra dele, tudo com ordem, tudo com decência. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é verdade. Primeiramente, quando nós estiver recebendo uma profecia, nós temos que acordar, abrir bem os ouvidos e ver se realmente aquela profecia foi mesmo, né, mandada do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes tem pessoas que se empolgam muito e falam o que sente no seu próprio coração, da boca mesmo tá falando. Então hoje a gente tem que ter sabedoria, inteligência, né? Em Provérbios aqui ele ensina tudo isso. Provérbios tem muitos capítulos aqui muito bom, que nos ensina mesmo mandamentos, né? Olha o que é que Deus diz aqui, olha. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive. É a minha lei. É a lei do Senhor Jesus, é essa. É como a menina dos teus olhos. Escreva-os na tábua do teu coração. Deus está mandando nós escrever